Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, nós lemos. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Quando Deus tem um plano, ele faz do lugar que você está especial. Certa vez eu estava acampado no monte, orando e jejuando por uma semana. Normalmente eu fazia isso 2 vezes ao ano. E quando eu estava lá em cima, talvez era o terceiro ou quarto dia, uma pessoa que estava orando lá também se aproximou de mim e me perguntou: Pastor, quais dos montes do Rio de Janeiro tem mais poder? E ele então começou a enumerar esses montes, e eu conhecia todos eles. Ele disse: o Monte Sete Castiçais, o Monte Escada de Jacó, o Monte Viegas, Cidade dos Meninos, Monte do Azeite, ou aqui no Batã. E eu fiquei ouvindo cada monte que ele falava, e eu lembrei de cada desses montes, já tinha passado por ele, já tinha orado nesses montes, já tinha jejuado lá, e agora eu estava nesse monte do Batã, no qual ele estava me perguntando. E depois de pensar em todos os montes, eu disse: são todos iguais, não há diferença. Ele disse: mas como não, pastor? Porque o monte tal, o senhor leva 6 horas para subir, 4 horas para descer. Naquele outro monte tal, o senhor tem muita dificuldade, muito empecilho. Naquele outro tal, o senhor tem uma mata fechada, há tanta dificuldade, há mosquito, há formiga. Naquele outro monte tal, é o chamado monte do azeite, a unção, o óleo de Deus desce direto do trono. Pastor, como não vai ter dificuldade para subir nesses montes? Como esses montes, pastor, não tem poder de Deus, sabendo de toda a luta que nós temos para chegar lá? Eu falei: meu irmão, todos esses montes são iguais, não há diferença, a única diferença é geográfica e a sua topografia. Mas é tudo igual. O que faz o lugar poderoso não é a altura que ele tenha, nem a dificuldade que você encontrou para chegar nele, nem o nome que alguém deu para ele. O que torna um monte especial é quem está nele. Se você olhar a palavra Horebe, Horebe significa seco ou desolado. Mas o que tornou este monte especial? O que tornou Horebe especial? Tendo o nome de seco, tendo o nome de desolado, lugar que não tinha vida, o que tornou este monte tão maravilhoso, em que a Bíblia diz o monte de Deus, o que faz com que isto acontecesse? Era a presença do Senhor. Por isso, quando Moisés chega nesse monte, o Senhor diz para ele: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés, talvez se eu não estivesse aqui, era um lugar como qualquer outro. Se eu não estivesse aqui, você poderia mudar o nome desse monte e dar o nome que você quisesse, espiritualizar o nome do monte, ele permaneceria sendo a mesma coisa. Mas quando eu estou no lugar, por pior que seja, por mais que o lugar seja seco, por mais que seja desolado, por mais que seja um estado desanimador, quando eu estou no lugar, este lugar vira um lugar santo. O que tornou aquele monte Horebe seco ou desolado se transformar num nome chamado Monte de Deus, conforme a Bíblia nos identifica como o Monte de Deus, era a presença do Senhor neste lugar. Por isso eu entendo que quando Deus tem um plano em sua vida, ele muda aquilo que é comum. Talvez você olhe para a sua vida e se ache um lugar comum, uma vida comum. A sua igreja pareça ser comum, o seu ministério pareça ser comum, pareça estar seco, talvez em algumas áreas desolada, porque é assim que a gente olha muitas vezes. Às vezes a igreja está seca, a igreja está desolada, é o nosso Horebe, não tem vida, não tem nada, mas quando o Espírito Santo de Deus chega, o que era comum, o que estava seco, o que estava desolado, o que estava queimado, o que estava sem vida começa a mudar. E aí você precisa tirar a sandália dos pés, ou melhor, reconhecer a santidade divina, perceber que o Espírito Santo está nesse lugar. Então, grave isso no teu coração. Quando Deus tem um plano para a sua vida, Ele faz do lugar que você está um lugar especial. O que tornou Horebe especial, um lugar seco e desolado,
foi a presença do Senhor. Talvez Deus possa transformar o lugar que você trabalha, que está seco e desolado, num lugar especial. Talvez a sua família esteja seca e desolada, Ele vai transformar num lugar especial. Talvez a nossa igreja esteja seca e desolada, mas eu creio que em nome de Jesus vai se transformar num lugar especial. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muda esta realidade, muda a nossa vida, transforma aquilo que é seco e desolado em algo especial. Em nome de Jesus. Porque quando o Senhor tem um plano, tudo muda. Amém.